Oi, gente! No vídeo de hoje eu converso com ela, que é neurologista, a doutora Márcia Polin. Doutora, obrigada de estar aqui no canal de novo. Obrigada. Para conversar com a gente, estou super feliz e a gente vai falar de enxaqueca, o probleminha chato que muita gente tem, né, doutora? Com certeza. E a primeira pergunta, que é uma dúvida, eu estava até conversando com o Guilherme sobre isso, tem diferença de enxaqueca e dor de cabeça, doutora, ou é a mesma coisa, são formas de falar? Não são a mesma coisa, não. Então, dor de cabeça, a gente diz como cefaleia, né? O nome médico para dor de cabeça é cefaleia. E tem vários tipos de dores de cabeça. Um dos tipos é a enxaqueca. E o que é, então, essa enxaqueca, doutora? Então, assim, tem vários tipos de dores de cabeça. Se a gente for falar, a enxaqueca é a segunda dor de cabeça mais frequente, não é a primeira. Então, olha. A primeira, a gente fala que é a cefaleia tensional, a dor de cabeça do tipo tensional, que pelas características que a gente classifica, né? Geralmente a tensional, ela é uma dor que pode ser dos dois lados da cabeça, uma dor em peso, que é mais fraca, não é tão grave. Já a enxaqueca, que é um outro tipo de dor de cabeça, a enxaqueca ela é bastante prevalente. A gente tem dados de que ela acomete 22% de todas as mulheres e 9% de todos os homens, isso falando da população brasileira. Então é uma dor frequente. A enxaqueca, falando já dela, né, ela é uma doença genética, então a gente fala que a pessoa já nasce com enxaqueca. Então as crianças já têm... Se a mãe já tem, já nasce. É genético mesmo. E as crianças geralmente já vêm apresentando esse tipo de dor e que acompanha a pessoa aí por toda a vida. Quando a gente vai falar para eu dizer que é enxaqueca, a gente tem que preencher alguns critérios, né? Geralmente é um tipo de dor que acomete um lado só da cabeça, pelo menos ela se inicia só de um lado. Ela tem uma característica na grande maioria das vezes que é pulsátil, né? Aquela pessoa que fala que a cabeça está latejando. Pode ter outros sintomas acompanhando aí. Nossa, é horrível, né? Quem tem, nossa, e por que acontece? Por que mais em mulher, doutora? Tem uma relação hormonal também, né? Mesmo acomete mais mulheres e ao longo da vida, a gente também diz que ela é uma doença sazonal. Tem épocas da vida que ela dá muita crise, épocas da vida que dá menos crise. Tem relação hormonal, tem algumas mulheres que quando, por exemplo, ficam gestantes, pode zerar a dor de cabeça como pode piorar. Nossa. Depois da menopausa, pode zerar ou pode piorar, é bem variável. E tem algumas dúvidas que são tipo mitos e verdades que eu queria perguntar para você, doutora, que às vezes as pessoas acham que, por exemplo, o café, eu tomo muito café, por isso que eu tenho enxaqueca, isso é verdade, doutora? Isso é verdade. Então a enxaqueca tem fatores desencadeantes, né? Fatores desencadeantes podem ser alimentares e podem ser comportamentais. Dos alimentares, então a cafeína piora a dor de cabeça do tipo enxaqueca. Outros alimentos ricos em glutamato, por exemplo. Glutamato é um realçante de sabor. Então aqueles temperos prontos, o próprio realçante de sabor, chips, salgadinho, que são cheios de glutamato, geram mais crises de enxaqueca. Alguns queijos, né? Queijos tipo parmesão, roquefort, então queijos que passam por fermentação dão mais crises de enxaqueca. Bebida alcoólica fermentada, tipo vinho e cerveja, dá mais enxaqueca. Quem tem? Então são vários, é uma lista, né? Quando os pacientes vêm consultar mesmo, eu entrego a listinha impressa, né? Com várias causas alimentares. E como eu disse, também tem causas comportamentais, que é o quê? Privação de sono. Então a pessoa não dormir, tem mais crises de enxaqueca. Jejum prolongado, então a pessoa que pula refeições, tem mais crises também. Então, são vários fatores desencadeantes aí que podem piorar as crises. E quando a pessoa tem, às vezes ela tem, só que tá controlada, ela acaba usando, ou deixando de comer, ou deixando de dormir, aí vem aquela dor aguda, né, doutora? Exato. Então, tem épocas, né, que a pessoa fica tranquila, que às vezes ela até abusa, né, desses alimentos e não tem crise, mas quando ela tá em crise mesmo, aí a gente pede realmente para retirar, porque senão acaba não melhorando. E acha que ela é uma doença grave, doutora? Ela é uma doença que pode causar complicações graves. Então, pela Organização Mundial de Saúde, as dores de cabeça, e aí entra bastante a enxaqueca, é uma das principais causas de falta ao trabalho. A gente vê isso, né? Pessoas que estão em crise, elas realmente ficam... A gente fala que a enxaqueca, ela causa uma dor incapacitante. Sim. Então é a pessoa que ela não consegue fazer nada, ela não consegue trabalhar. Quando fica latejando. Exatamente. Também pode ter consequências um pouco mais sérias. É a minoria, né? Mas alguns casos de pessoas que entram em crises de enxaqueca, que não saem, que não melhoram, podem sofrer um AVC, o que a gente chama de infarto migranoso. É raro, lógico, não é uma coisa tão prevalente. Para não bater desespero nas pessoas. Exatamente, né? Não é porque tem a enxaqueca que vai ter um AVC. Mas a pessoa que não trata a enxaqueca, fica numa crise muito prolongada, que a gente fala que é mais de 7 dias, imagina. Mais de 7 dias com aquela cefaleia intensa, não melhora,
pode ter a consequência de até acontecer um AVC. Então, por isso que tem que ser tratada, diagnosticada e tratada. E o estresse também? Às vezes ela teve um dia agitado, cansada, alguma coisa ruim aconteceu, também pode causar? Sim, também aumenta a incidência aí das dores, né? Então, o estresse emocional pode aumentar. Não é um fator desencadeante clássico aí, mas a gente vê os pacientes relatando isso. Às vezes pelas consequências, né? Tá em estresse, não dorme. Aí não dormiu, Sim, vai ter mais ou crise. Não come, né? Ou não come, exato. E doutora, quando a gente está em crise, a gente apela para o analgésico, né? Isso. O famoso para dar uma melhorada. É a melhor opção? Depende. Aí o que eu te digo? Lógico, se a pessoa está numa crise aguda de dor, ela não vai ficar sofrendo com a dor, então ela precisa ser medicada. O analgésico é uma opção, mas não é a melhor opção. Tá? Quando a pessoa começa a ter muitas crises e usar muito analgésico, a gente até classifica alguns pacientes como que fazem abuso de analgésico. O que é abuso de analgésico? É tomar mais que 2 comprimidos por semana. Nossa! Então tem muitas pessoas que fazem o abuso, né? E o que acontece? Além de não melhorar, às vezes melhora momentaneamente, né, a dor, mas a pessoa não sai da crise, ela continua em crise. Então o analgésico, além dele não tirar a crise, ele não é um tratamento adequado. O que a gente diz, né? Tem que ser usado esporadicamente em alguma crise, mas a pessoa tem que tratar a enxaqueca adequadamente. E aí a gente tem medicamentos específicos para tratar a enxaqueca. O que é o tratamento? É tomar uma medicação específica todos os dias, por um período aí de até, de repente, 6 meses, 1 ano, tratamento às vezes prolongado, para a pessoa não ter mais dores de cabeça. Então, o analgésico pode ser usado, mas esporadicamente. Tem algumas pessoas que tomam todos os dias. Sim, é isso que eu falo. Tem gente que vicia, né, doutora? Exato. Acha que isso também vira meio que psicológico. É preciso tomar, senão eu vou ter a dor de cabeça. Ele não melhora, mas alivia um pouco. Então a pessoa acaba usando. E aí tem também uma complicação, né, da enxaqueca, que é a cefaleia crônica por abuso de analgésicos. Olha, então é aquilo. A pessoa que tem enxaqueca, ela tem crises, né? Tenho crise no período menstrual, né? Isso acontece. Tem uma crise uma vez por semana. Se a pessoa começa a tomar sempre analgésico e cada vez mais abusar, ela começa a ter uma cefaleia crônica diária. Então, todos os dias a pessoa está com dor de cabeça. E isso é por causa de abuso de analgésico. Nossa, que horror. Tem que tomar cuidado, né? Por isso que a gente fala para não se automedicar, né, doutor? Com certeza. Porque se for uma orientação, ok. Mas se não, a gente acaba dando efeito rebote total, né? Exato. Atrapalha mesmo o tratamento. Então, tem como a gente reverter essa situação, doutor? Com certeza. A enxaqueca não tem cura, mas ela tem controle, né? Então, a gente pode medicar, fazer as orientações alimentares, de hábitos de vida e a pessoa ficar sem dor de cabeça. Isso com certeza é possível. É isso, doutora. Obrigada. Obrigada. Adorei falar com você sobre esse assunto. Tenho certeza que muitos que estão acompanhando o canal passam por isso, se não diariamente, semanalmente ou mensalmente, passam por isso. Então, fica a dica, tem hábitos alimentares. Se você tiver alguma enxaqueca muito forte, uma dor muito forte, procura um médico. Não adianta se medicar, porque isso pode ser, dar um efeito rebote para você e pode piorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal, também comenta aqui o que você achou e compartilha esse vídeo. Com certeza, muita gente vai precisar desse recado. Um beijo e tchau!